Boa tarde, bom dia, boa noite. E aí, pessoal? Estamos aqui no Deskcast. É o seu lugar, é o nosso lugar. Eu tô aqui hoje com meu vô, Pastor Joaquim. Uma grande honra. E aí, vô, como que o senhor tá? Graças a Deus estou bem, estou vivo, né? Com Jesus a gente sempre está vivo, a gente está sempre em primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém? E é isso. A gente vai fazer uma entrevista aqui com o meu vô. Mais um bate-papo, vô. Então, o que que o senhor sentir de falar? Se o senhor quiser olhar pra câmera, se o senhor quiser olhar pra mim, se o senhor quiser... Meu vô, ele é especialista em sucos. Ele fez o suco de caqui pra mim hoje aqui. Chique, o negócio é chique demais. Muito bom os sucos do meu vô. Sempre os melhores sucos é o do vô. Então, se o senhor quiser olhar pra mim, quiser olhar pra câmera, quiser... O que que o senhor quiser falar, o senhor pode falar. Se eu falar besteira, o senhor pode me corrigir também, tá? Do jeito que o normal de sempre. Certo? Tá certo. Primeiro, agradecer pelo elogio do suco, né? Elogiar o suco da gente assim é muito bom. E eu gosto de inventar, eu faço suco de laranja, tinha uns caqui, fiz suco de caqui hoje. Fez um suco de maçã com laranja. Maçã com um laranja, dia. Nossa, tava gostoso. de beterraba, de cenoura. É bom. O que tiver na vontade de fazer, eu tenho feito. Tenho eliminado tomar o refrigerante. Às vezes eu tomo um copinho, outro, mas eu Não faz mal. prefiro o suco. O suco faz bem pra gente, né? O suco é Vitamina. nutritivo. É nutritivo. É isso. Amém? A gente tá tentando aprender, né, vô? Então, aprenda comigo que eu já passei dos 77 e você também passa. É, velho. Daí eu fui uma pessoa muito preservada, viu? Eu não... No tempo de moço, de molecada, eu não fui extravagante, sempre me cuidei. Eu sempre fui uma pessoa que, onde via que as coisas não estavam boas, quando a gente saía com os meninos, né, tempo de mocidade, percebia que as coisas não estavam boas. O senhor nunca né? foi de beber, de Legal. fumar, essas coisas? O senhor nunca fez? Fui, bebi. Teve uma época, logo que eu casei, nossa, eu estava complicado, viu? Eu estava viciado de sair da fábrica, sair do serviço Ir pro bar. e parava no bar. Isso era todo dia. Tinha os amigos, uma história, né? tem uma história que a avó contava que o senhor chegou bêbado. Aí a avó brigou com você. Qual que é essa história aí? Então, foi assim, todo dia eu chegava meio ruim em casa, né? E ela sempre me corrigindo, né? Graças a Deus que ela me corrigiu bastante. E teve um final de semana, numa sexta-feira, que a gente parou lá no bar, que o bar era na esquina da fábrica mesmo. Eu saía do serviço, só dava uma volta, já entrava no bar. E aquele dia eu abusei demais, né? Porque eu tomava essas coisinhas, não. Eu tomava por causa do amigo. Eu achava ruim. Cerveja, nossa, que negócio ruim que é a cerveja. Mas tinha os amigos, né? Falsos. O problema é as amizades, né? As Falsos amizades amigos. Então, o meu amigo pediu o que? Rabo de galo. Sabe o que é rabo de galo? Não sei, não. É pinga com vermute. O que é vermute? Nem sei o que É é um vermute. produto também que o inferno criou para atazanar a vida das pessoas. É uma bebida muito forte, né? O vermute é um derivado de... É o mesmo sintoma da cachaça, né? Da caninha. Só que ele era um tipo de coisa colorido, né? E aquilo chamava a atenção. Então, Era bonito, pelo menos era. Era mais ou menos, né, da cor assim de um suco de uva fraco. Entendi. Né? E bebia muito. E a turma fazia aquilo, chamava de rabo de galo. Rabo de galo. Rabo de galo. Rabo de galo e derrubava as pessoas, né? Entendi. Então, Dinho, nessa sexta-feira eu abusei um pouquinho. Aí eu cheguei em casa, nossa, ruim. Foi pro banheiro, joguei tudo fora e a Cida então ficou brava comigo. Você vai lavar eu lá o banheiro, pode deixar, né? E nesse dia, dentro do banheiro, eram umas 8 horas da noite, né? Dentro do banheiro, eu fiz uma promessa para mim mesmo e para Deus também, né?
Naquela época a gente não estava ainda na igreja, né? E não era quente ainda, a gente estava na igreja católica e de vez em quando também, né? E eu fiz uma promessa para mim mesmo, dentro daquele banheirinho lá de casa. Aquele banheirinho que tem lá ainda hoje, né? Da cozinha ali. Sim. E ali eu falei para mim, é a última vez. É a última vez. E foi a última vez mesmo. E foi. E aí na segunda-feira, chegar lá no serviço, hoje tal, conversa, aí encontro os amigos na saída, eu falei pro meu amigo, meu amigo, ele chamava Sebastião, rapaz. Eu chamava ele de Tião, Tião, eu passei mal na sexta-feira e eu fiz uma promessa de não beber mais bebida alcoólica. Nunca mais na minha vida eu vou pôr bebida alcoólica na minha boca. E aí ficou assim, né? A gente ficou uns dias, aí ele era amigo, a gente parava junto e ele pedia o rabo de galo, a cerveja, e eu pedia um guaraná. Tinha aquele guaranazinho que chamava de caçulinha, Sei. aquela garrafinha desse tamanho. E eu pedia um guaranazinho. Era Dolly naquela época? O que era? Não, é Antártica. Antártica mesmo? Antártica mesmo. E aí eu fui se distanciando. Aí eu chegava no outro dia, eu já falava pro meu amigo, Tião, eu preciso ir embora mais cedo hoje, tem um negocinho. Então eu já parava um dia sim, um dia não, até que parei de parar no bar. Entendi. Que né? benção. Perdi o amigo, quer dizer. Não, mas tem aspas, amigos também que... eu não perdi porque a gente trabalhava junto, Sim. né? E foi assim, a gente sempre ia em festinhas, a empresa lá sempre promovia, né? Umas festinhas para os funcionários, pelo menos 2 vezes por ano. E a gente ia, né, nessas festinhas e tinha um outro amigo meu que falou para mim, Joaquim, por que você não bebe? Essa época que eu já estava aí na igreja, tinha se convertido, já passado aí, eu acho que uns 5 anos, mais ou menos, desse fato, né, da sexta-feira, que eu bebi demais. E nós íamos nessas festinhas, e o outro meu amigo falou, Joaquim, por que você não bebe? A sua religião não permite? Aí eu falei para ele, olha, tem nada a ver com religião. Religião é a parte. Eu não parei de beber essas coisas porque eu me senti mal. Então eu estou me cuidando, estou cuidando de mim. Eu sei que não faz bem para mim, que me prejudica. Então por isso eu resolvi parar com tudo. Aí eles convidavam eu para ir nessas festinhas, porque eu era, né, da turma da empresa. E eu já falava pro organizador, não esqueça de levar Guaraná para mim, hein? Ele, pau de choque eu levo. E foi levava mesmo? O pessoal levava? Levava. E foi até engraçado, porque todo mundo bebendo cerveja, bebida forte lá. E eu lá num cantinho, não ficava no meio do pessoal já, ficava meio separado, porque era só conversa fiada, né, que saía. E a gente já estava indo para a igreja e já estava conhecendo um pouquinho de evangelho também, né, que fala que bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, né, nem se detém no caminho dos pecadores, e lá no Salmo número 1, né? Uhum. Então eu já estava compreendendo um pouquinho e fui se afastando desses encontros, dessas amizades falsas, né? E graças a Deus que parei com tudo aí. Eu tinha na época, quando eu me converti, eu tinha 27 anos de idade. Né? Então, daquela época, uns 3 ou 4 anos. O ano que vem eu vou fazer 27 anos. É quase a minha idade que eu me converti. E então, aí passava esses tempos, né? E tinha uns 27 anos de idade quando eu me converti. E uns 3 anos antes, né? Uns 4 anos, não me lembro certinho, desse fato aí daquela sexta-feira, eu já tinha feito essa promessa. Aí depois Jesus achou a gente, levou a gente para ele. E aí, conta a história. Aí ficou tão bonito. Você pegou um folheto e de onde você pegou esse folheto aí? Tá. Quem tá me ouvindo vai achar que não é importante a gente pegar um folhetinho e levar para alguém. Até esses dias eu recebi um folhetinho. Deve estar aqui na muretinha. Eu guardei ele. Uma pessoa, você aceita o folhetinho? Aceito. Peguei, trouxe para casa e está ali na minha muletinha. Então foi assim, eu saía do serviço, era mais ou menos, eu entrava às 10 horas da manhã, saía às 14 horas para o almoço, voltava, retornava às 16 horas e saía às 22 horas.
Então eu saí do serviço esse dia às 14 horas para vir almoçar. E eu vim almoçar em casa, porque tinha 2 horas de intervalo. Era Né? bastante Dava tempo, né? pra gente O senhor ia de vir até em bicicleta, casa. não ia? De bicicleta. De bicicleta, às vezes de ônibus, né? Mas a maioria fica uns 14 ou 15 anos andando de bicicleta, só de bicicleta. Por isso que o senhor é atlético assim. Quem sabe, né? Quem sabe de não cuidar da vida da gente, a gente, né, sente o sintoma depois. Mas eu, como eu falei, me cuidei, né? Não era extravagante. Falando desse fato aí que ocorreu. Mas aí eu saí do serviço e vinha vindo para casa e encontrei um folhetinho na rua. Mas né? no chão? Ninguém te deu? No chão, na rua, no chão, caí no chão. E eu peguei aquele folhetinho e trouxe para casa, né? Aí eu cheguei aqui, a Cida estava em casa. E eu falei para a Cida, peguei o folheto e bati na mesa. Pode bater aqui? Bati na mesa. Não assim, vai ó. quebrar a mesa? Não. Pode bater. Aqui, ó. Falei para a Cida o seguinte, olha, a gente sempre culpa a mulher mesmo, né? Os homens, o marido é dessa forma, é natural dele. Mas eu quero lembrar vocês, maridos, que cuide bem da sua esposa, viu? Porque eu perdi, a Cida foi embora faz 6 meses e pouco. E o que eu sinto falta, faz 6 meses e meio, né? Hoje é dia 30? 6 meses e meio. 6 meses e meio que ela despediu. E faz uma falta. Então, vocês que têm a sua esposa, cuide bem dela para não se arrepender depois. Porque vai ser um caso que todo mundo passa. Né? A esposa também. Cuide bem do seu marido, porque se ele for embora, partir, se Deus recolher, vai fazer uma falta, né? E não tem como se preencher aquele vazio que tem. É só você crer em Deus, viver em Deus e continuar a sua vida, continuar a sua labuta. Então eu peguei esse folhetim e trouxe para a Cida. Falei desse jeito, você que está procurando muitas coisas, que nós procurávamos, viu, Dinho? E nós fomos na igreja católica, fomos na igreja brasileira, fomos num tal de Dona Celeste, uma tal de Dona Ana, e procurava, e até procurando saciar aquela sede que a gente tinha, né? Até que procurando um dia, Deus, assim. Isso, até que um dia foi Jesus que encontrou a gente, né? Então, através desse folheto. E a Cida foi, procurou, no primeiro dia ela não achou, né? E quando ela achou que ela foi para a igreja, ela encontrou, né, na Rua Pitangueira. A igreja do Evangelho Quadrangular, que estava iniciando naquela época, estava com uns 6 ou 7 meses, mais ou menos, aqui de Jundiaí, na época. Isso em 75, é isso? Foi em 75. 75. E aí, eu levei esse folheto para casa, falei, você que está procurando tantas coisas, vai ver também o que é isso aqui. E ela foi, aí ela achou, veio contando as bênçãos, que era... Aliás, que nós já tínhamos um sonho, né? Ela tinha sonhado uma vez que tinha ido numa igreja que tinha muita gente, que não era igreja católica, mas que tinha um padre, que o padre não era padre. Não é? Dessa forma. E quando ela viu o reverendo Jair Pereira, porque ele usava realmente uma bata preta, né? Uma bata preta e um colarinho branco. Né? Como se vestia mesmo o sacerdote, os padres. Mas só que não era o padre. Então, quando a Cida viu aquilo, já tocou no coração dela, né? Nossa, mas Deus já tinha falado no sonho para ela. Já tinha mostrado. Então, e aí, ela foi e começou a frequentar a igreja, né? E eu, bobão, fiquei ainda 6 meses, 7 meses sem ir para a igreja ainda, né? Sempre me convidava, contava as bênçãos, e assim. Até que chegou num domingo, eu estava tão agoniado, mas tão agoniado, aquela dor no peito, dor no coração, parecia que ia explodir dentro de mim, né? E eu falei para ela assim, arruma minha roupa aí que eu vou ver também o que é esse negócio aí. Desse jeito, estúpido, que não é uma mula. Aí troquei de roupa e fui com ela também, né? E a gente participou do culto domingo à noite. Ocorreu que o pastor já falou sobre a escola bíblica e no próximo domingo eu já estava lá na escola bíblica. Por isso, Dinho, que eu não faltei da escola bíblica nunca mais na minha vida. A não ser por um motivo de viagem, às vezes, algum outro motivo, né? Que
que impediu, mas Ficar em casa dormindo, não, nunca. para ficar em casa domingo de manhã, olha, eu posso falar que nunca fiquei, viu? E graças a Deus que hoje eu sou auxiliar de pastor, sou professor da escola bíblica e Deus tem dado pra gente uma estratégia, né? Tem Quantos mostrado anos o pra senhor gente. é professor, vô? Faz tempo isso aí também, hein? Faz tempo, porque logo que a gente se converteu, eu já comecei a estudar também, né? Estudar o ITQ. Um ano depois, você vê, um ano depois a gente se batizou. Eu batizei no ano de 77. Eu e a Cida junto. A gente já se batizou. Eu já comecei a fazer o ITQ, a gente fazia por correspondência. E não demorou muito tempo, não. Já deram o cargo na igreja, já passei a ser diácono na igreja. A Cida também diaconisa. E não passou muito tempo, não, que já deram pra gente líder, né? Líder de escola bíblica, por exemplo. E deram uma classe para mim. E eu, até que foi engraçado, né? Era a Iraci, que era superintendente da escola dominical naquela época, na igreja sede. Pastora Iraci, dá saudade dela, viu? Ela Iraci, morreu já? se um dia você estiver me ouvindo, venha me visitar. Não sei por onde vocês estão, mas dá saudade. A Iraci e Orlando. E ela é inteligente também. Nossa, mulher de Deus, viu? Então, um dia eu estava numa classe com o professor Arnaldo Galon, lá na igreja sede. Tinha várias classes, a igreja sede já estava pronta, semi-pronta, né, com vários lugares, e a gente se dividia dentro do salão da igreja. Um grupo num canto, outro grupo no outro canto, e assim por diante. Tinha o grupo, né, que eu estava, que é o grupo dos homens, e essa superintendente da escola B chegou para mim, chamou: Joaquim, vem aqui. E eu me levantei, né, e segui ela, sem saber o que ia acontecer. Eu pensei até que ela ia pedir para me carregar alguma caixa para ela, alguma coisa. Aí ela levou eu à frente de um grupo, que era grupo de jovens casados. Olha só. Grupo de homens e jovens casados. Levou eu, Dinho, né, na frente desse grupo e falou o seguinte: a partir de hoje você vai ser professor desta classe. Olha. Aí também, E aí de lá pra cá. aceitei e fui muitos anos. Pelo menos uns 10 anos, mais ou menos, eu fui professor de escola bíblica na igreja sede. Que bênção. Foi bom, né? E graças a Deus, e para continuar falando lá do panfleto, né, a Cida eu fui 6 meses depois para a igreja, mas é um panfletinho, né? Um panfletinho. Às vezes as pessoas falam: ninguém me convidou, ninguém me chamou, mas quantas vezes eu quero perguntar para vocês que estão me ouvindo agora, né, se houver alguém dessa forma que aconteceu isso, de receber um folhetinho, receber um panfletinho, E aí jogou né, fora. evangélico, pega a massa assim e joga fora, mas nem tem o prazer, nem tem a curiosidade de ler, né? É verdade. Eu tenho por hábito de pegar esse folhetinho e ler, né? Tanto faz como seja evangélico, como não é evangélico também. Eu leio o conteúdo dele e tudo, né? Então, quantas vezes as pessoas não pegam esses folhetinhos, não jogam fora, e é o chamado de Deus para ele, é o chamado de Deus, né, para se converter ao Senhor Jesus, e quem aceita, né, recebe as bênçãos. Quem não aceita já não quer mesmo, né? Deus, se é uma pessoa que Deus está chamando, Deus vai dar um jeitinho, vai trazer você para a casa dele, você para o aprisco, em nome de Jesus. A gente estava conversando esses dias sobre isso, né, vô? A gente tava falando de como que pode, né? A pessoa às vezes tá na igreja e não tá, né, vô? Ou tá na igreja e sai. Pessoa que não tem persistência, não vai, sabe, vô? Você lembra que a gente tava conversando? É verdade, sabe que tem uma palavra para isso, né? O crente girafa. O corpo tá dentro da igreja, mas a cabeça tá lá fora. Verdade. É o crente girafa. O corpo está ali na igreja, mas a cabeça dele está zoando por aí, está lá fora, né? E as pessoas, é muito isso. Eu acredito que essa geração é muito assim, vô. De lua, sabe? Vai e não vai. Parece que quando parece que vai é quando que não vai mesmo.
E o senhor é um exemplo de persistência, né, vô? Então hoje está muito complicado, porque primeiro o povo de hoje, né, quem está no Evangelho já há bastante tempo, não larga o Evangelho de jeito nenhum, porque está firme, né? Está firme ali. Sabe que o apóstolo Paulo, ele falou uma palavra assim, que as pessoas quando vai é tratado com leitinho, né? Com leitinho, que fala lá do leite racial, que é a palavra, que é o Evangelho. Mas depois o apóstolo Paulo vem falando, eu não preciso mais desse leite, eu já... Né, quando eu era menino, falava como menino. Mas agora eu sou grande, eu tenho que falar como grande. Então, Adinho, acontece que nos dias de hoje, as pessoas acham muito difícil, porque o mundo tem oferecido muitas vantagens. Aliás, mais vantagem do que o evangélico, viu? Mais vantagem do que a igreja evangélica. Então, as pessoas em vez, você tem uma pessoa, vamos comparar que tem duas pessoas, né? Uma pessoa evangélica e uma pessoa mundanismo. E aquela pessoa mundanismo prega a mensagem dele e traz as pessoas para ele. Agora, o evangélico fala também de Deus, fala do evangelho, mas as pessoas dão a volta e vai lá. Olha, tem uma comparação, você já viu, porventura, na praça? Não sei se você viu, Dinho, na praça, por exemplo, tem um cara aqui vendendo os produtos, falando ali, colocando lá uma coisinha no meio do... Qualquer coisa no meio do... Tem um que faz uns malabarismos. Malabarismo e fala, ai, a cobra vai sair, e junta aquele pessoal tudo em volta. E no mesmo praça, do outro lado, tem uma pessoa pregando o evangelho com a Bíblia na mão. Quantas pessoas tem ali para ouvir o evangelho do cara? É verdade. Mas ali, junto onde que está a maldade, né, está um monte de gente. Mas onde está um pessoal pregando o evangelho, uma pessoa pregando o evangelho de Bíblia na mão, é difícil juntar pessoas. Porque o evangelho é entrega, né, vô? É você se sacrificar e as pessoas não querem mais se sacrificar por alguma coisa, se entregar por alguma coisa, né, vô? Na verdade, eles querem viver, muitos hoje querem viver dentro da igreja evangélica, mas competindo aí com as coisas mundanas, né, com as coisas fora do evangelismo. E aí é ruim, né? Porque, infelizmente, o mundo ganha mais pessoas do que o evangélico. É graças a Deus que tem muitas pessoas que passa dificuldade, passa o perrengue, mas não deixa o evangelho de jeito nenhum. Porque a Bíblia, ela fala para nós assim, que no mundo nós vamos ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Mas Jesus fala assim, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês também vão vencer, em nome de Jesus. É verdade, vô. É esse bom ânimo que falta, né? Para vencer as guerras, vencer as batalhas. Justamente. Perseverar, persistir, né, vô? E hoje, por exemplo, a internet, né, Dinho? A internet, esses aplicativos, as pessoas falam, não preciso ir na igreja, porque eu vejo na internet, vejo no YouTube, é bom ver. Mas se você é de uma igreja, pertence a uma igreja evangélica, ou mesmo que seja católico, se tiver um culto, tiver uma missa, você falar, olha, eu não vou lá porque eu vejo aqui no YouTube. Isso que segura muitas pessoas. Aí vem a parte do sacrifício. Né? E o sacrifício da pessoa é a entrega da pessoa. Pessoas não saem de casa para ir para a igreja porque vê no YouTube, mas se dá uma dorzinha de barriga, sai correndo, vai lá para o hospital, vai lá para o médico. Aí o YouTube não faz parte na vida dele. Aí o YouTube não vai trazer o médico, não vai trazer a cura para ele. Mas é assim dessa forma. E é importante estar na igreja também por causa do amor, da comunhão com as pessoas. Justamente, né? Comunhão com as pessoas. Querendo ou não, a igreja é para isso, né? É a nossa cura emocional. Então, você lembra que o salmista falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? E a casa de Deus é o lugar de encontro, é o lugar de fortalecimento. Vamos supor assim que a igreja seja um quartel-general, onde as pessoas vão aprender para sair e lutar no campo, porque a luta é forte mesmo. Né? Lá em Efésios capítulo 6 a gente lê que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas que as potestades do ar que está nos lugares celestiais. Então,
E a igreja é um fortalecimento, quer dizer, é um lugar onde a gente vai aprender para sair na luta. Você vê no quartel, por exemplo, antes de fazer qualquer evento, qualquer coisa, eles se reúnem lá no quartel para depois sair. Numa guerra, por exemplo, ninguém vai sair numa guerra. Eu tenho visto, às vezes, nas reportagens, nunca vi uma guerra, né, física, assim, de local, mas se a gente vê, é uma guerra cada dia. E as pessoas, quando vai sair numa guerra, os soldados, os generais, lá, sair para a guerra, eles não vão saindo assim, vocês vão lá e vão guerrear. Não. Eles têm que fazer uma reunião, têm que fazer uma estratégia de guerra. Então, a igreja é uma estratégia de guerra, para você sair e lutar e sair vencedor. Não é? Quando as pessoas saíam lá no Velho Testamento, que era tempo de guerra mesmo, né, quando eles se reuniam, os líderes reuniam lá os judeus para a guerra, eles faziam as concentrações, faziam orações e pediam orientação de Deus. Sim. Então, e muitas vezes Deus falava, não vai nessa guerra. Deus levantava um profeta e falou, não vai nessa guerra. Mas outras vezes, ou a maioria das vezes, Deus falava, vai que eu estou contigo. Sim. Mas eles procuravam Deus, procuravam estratégia, procuravam o seu lugarzinho onde eles poderiam conversar com Deus, onde eles poderiam receber autorização de Deus para sair nessa guerra. Não é verdade? Então você, veja bem, quando a gente sai de casa, a gente tem que pedir a orientação de Deus, pedir as bênçãos de Deus, pedir a proteção de Deus. Senão a gente, como é que diz, a gente está no mato sem cachorro, né? É verdade. Está no mato sem cachorro. É verdade. A gente fala assim, né? Mas é verdade, gente. É só Jesus mesmo. O Jesus e é Jesus. Né, Claudinho? É verdade. E aí, vô? Toma um suquinho aí, vô. Vamos tomar o suquinho de... Dá uma refrescada, dá uma... Suquinho de caqui. Ah, é caqui. E o senhor é um exemplo, vô, pra nós. Você viu? E aí, time? Tantos versículos que meu avô sabe de cor. Meu Deus do céu. Sabe, Dinho, tem um versículo bíblico que fala assim, né, que o Espírito Santo ele faz nos lembrar. Verdade. Às vezes você está numa pregação e você lembra, o versículo vem na sua mente e você fala, você cita. Por exemplo, assim, às vezes você cita o versículo, mas não sabe o endereço dele. Eu sou ruim de decorar o endereço do versículo. Eu também não sou bom de decorar endereço, não. Mas a gente lembra do versículo, fala do versículo, porque o Espírito Santo fala, ele nos fará lembrar. Mas eu pergunto, como é que a pessoa vai lembrar se não tiver passado por aquilo? Se não estudou, se não leu, né? A pessoa vai lembrar se não leu? Não tem como. Então, por isso que é um incentivo de ler a Bíblia. Sim. De ler a palavra de Deus. Agora mesmo, eu estava lá embaixo hoje de manhã, no meu escritório lá, estou copiando um estudo lá. Esse estudo é a última semana. Chama-se A Última Semana. É a última semana que Jesus ficou nessa terra. Olha. Eu já escrevi tudo no mês de abril. Dia 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril, 4 de abril. Eu já vi até Jesus o que ele fez no dia 4 de abril. Né? E vai até o dia 9, que é o dia da ressurreição de Cristo. Eu vou fazer, em nome de Jesus, vou encadernar. E é bom, porque a gente aprende. Ó, eu tenho... O senhor tinha visto esse estudo em algum lugar? Eu tenho num dicionário. É mesmo? É. Ô, time, toda vez que eu venho aqui, eu vou estar lá no escritório dele estudando alguma coisa. Todo dia o senhor estuda alguma coisa, né, vô? Estudo. Alguns dias que eu não vou, viu, Dinho? Alguns dias que eu não vou lá embaixo. Mas a maioria dos dias eu vou estudar, sim. E agora eu estou fazendo... Eu vi num dicionário, eu não lembro agora o nome do dicionário, que fala da última semana. Eu procurei morte e ressurreição de Cristo, né? E fala tudo sobre isso. E lá vem também uns relatos sobre a última semana. Legal. Eu achei muito interessante. Aí o Espírito Santo me tocou e falou, escreve, monta uma apostilinha e distribua. Eu vou... Distribui pra mim também, vô. Vamos ver se eu consegui fazer até o dia 9, porque dia 9 é o último dia, né? É o dia da ressurreição, Sim. né? E, então, tudo no mês de abril. E graças a Deus que Deus tem dado oportunidade. Com isso que a gente aprende, né? Por exemplo, assim, os versículos que eu li hoje. Eu li bastante a Bíblia hoje. Se houver uma situação, numa pregação, numa conversa, eu lembro que eu li. Está escrito lá.
Deus Sim. falou assim, Jesus falou assim, né? E Deus tem abençoado a gente dessa maneira. Amém? Vou, pra gente já ir quase finalizando, queria falar de um caos daquele, daquele culto que a gente fez de bodas de 50 anos, né? Aí o pastor Gildo foi falar a história do burro e da mulher. Você lembra dessa história? Não. Não? A história é assim que. Eu não sei, é a mula e a mulher, alguma coisa assim. Eles, um casal casado novo. Aí o cara tava puxando a mulher junto com o burro, né? Com a mula. Aí a mula tropeçou, a mulher caiu. Ah, Aí a sim. mula falou, aí o marido falou pra mula: se você fizer mais uma vez, eu mato você. Aí a mula foi lá, fez de novo. Aí ele pegou e matou a mula. Aí a mulher ficou brava. A mulher ficou brava, como assim? Você matou a mula, que não sei o que tem. Aí o homem falou assim: é a última vez. Pra mulher. E aí, o pastor Gildo perguntou pra você: é, quantas mulas você matou? Aí o senhor disse assim: eu matei o meu ego. E aí desmontou todo mundo. Foi isso. Desmontou todo Eu mundo. me lembrei dessa passagem, assim, mas não me lembrei do que eu tinha respondido. Eu respondi assim? Respondeu. E eu acredito que isso é um amor de verdade, né, vô? É. Você realmente, né, e a sua história de amor com a avó foram 52, 53 anos de casado. 52 anos. Nós fizemos 52 anos. 50 anos em julho de... Ajuda eu aí, Dina. Nós estamos em 23, né? Foi em 2020, vô, eu acho. 2020. Não, porque eu casei em 70, Dinho. 70. Então foi Em julho 2020. de 70. 2020. Em julho de 2020. Então, ia fazer esse ano aqui, em julho, fazeria 53 anos, né? 53. Então, em julho do ano passado, eu completei 52 anos. E graças a Deus que em julho do ano passado a Cida estava junto, né? Ela foi embora em setembro. Sim. E Não qual que é essa solução do senhor? Como eu tô aí solteiro, como que eu vou encontrar o grande amor da minha vida, vô? O senhor tem que me ajudar, vô. Vai ficar 50 anos casado assim? Sabe, Dinho, eu quando era solteiro, que eu tinha uns 16 anos, 17 anos, eu namorei umas meninas. Né? O senhor falava que ia pra praça com com seu irmão? Coisa de mocidade, né? Eu lembro que lá em Bragança, porque eu conheci a Cida em Bragança. Sim. E eu tinha uma namorada lá em Bragança, né? Antes de conhecer a Cida, uns 2 meses antes. Você falou que o seu, né, não é seu irmão que tinha uma namorada em cada cidade? É sim, meu irmão. Não, mas eu não era assim, não. Eu era É mais mais confortável. diferente. Então foi assim, eu fui em Bragança, foi numa Semana Santa. Na Semana Santa, que a gente tinha sempre folga na Semana Santa, a gente ia para lá sexta-feira e voltava no domingo. A gente ia de ônibus também, né? E nessa sexta-feira que eu fui lá com a intenção de namorar minha namorada. Mas só que na sexta-feira não deu certo. E aí foi num sábado, tinha um baile de aleluia numa fazenda. E eu vou e convido essa minha namorada para ir no baile comigo, que o pessoal ia, né? Os meus amigos lá, ia tudo no baile. E nós ia na carroceria de um caminhão. Olha. Coisa legal. Então era fora da cidade, né? Numa fazenda lá. E eu convidei ela para ir, falei, não vou não. Falei, então tá bom, você não vai, fica aí então que eu vou. Né? E foi nesse baile da Aleluia que eu comecei a conhecer a Cida. Quer dizer, a gente conheceu lá perto da rodoviária, né? A rua chamada Rua Professor Luiz Nardi. Não esqueço o nome da rua.
Então a gente ia indo para a casa dela, que ela morava lá, tava eu e o tio dela, que era o nosso guia. Então a gente ia indo para a casa dela e a gente encontrou ela na rua. A gente deu uma conversinha, ali a gente já convidou, falou que ia lá nesse baile e ela topou aí também. E nós fomos, e foi a primeira noite que eu namorei, entre aspas, né? Porque firmar o namoro mesmo com ela foi 6 meses depois desse primeiro encontro. Aí que a gente pediu namoro, a gente começou a namorar firme, mas foi dessa forma, Jim. E eu pensava assim, ó, eu não tenho vergonha de falar. Eu falava assim para mim mesmo, eu quero me casar com uma moça que seja abaixo de mim. Quer dizer, eu não tinha nada. Meu Deus. Eu não tinha nada. Então... E eu falava, quer dizer, eu não queria casar com uma moça ou namorar uma moça que tivesse bens materiais, que tivesse casa, carro, esse pensamento e antigo, outras né, coisas. Valdir? Então eu pensava dessa forma, quero casar com uma moça que seja menos de mim. E aí eu encontrei a Cida. Quando eu encontrei a Cida, para vocês terem uma ideia, o meu sogro só vivia bêbado. Graças a Deus que no final da vida dele também, ele não se converteu, o Senhor Jesus, mas a gente ia lá em Bragança, levava ele para a igreja. E tanto que no dia que ele morreu, né, os amigos dele lá no velório lá de Bragança perguntaram para ele, porque a gente não colocou vela, né? A gente não colocou aqueles apetechos que as pessoas costumam pôr. Né? E aí alguém perguntou assim, nossa, chamava Beraldo, meu sogro. Nossa, o Beraldo era crente? E aí outra pessoa, outro colega dele perguntou, ele era da religião da filha dele. Né? Da religião da filha dele. Então eu imagino que ele deve ter falado para os amigos dele, que ele ia na igreja e coisa e tal. Então, quando eu conheci eles não tinham nada, Jim, nada. O que eles tinham é só garrafão de pinga embaixo do armário. Né? Vivia de casa, ele mudava numa casa, e daqui a pouco ele saía. Tanto que um dia nós fomos em Bragança, eu e a Cida, essa época eu já estava melhorzinha, já tinha comprado o nosso carro, né? E a história do carro também é muito interessante. E tinha comprado já o nosso carro e a gente ia em Bragança. Então, a gente fomos na casa onde o meu sogro morava. E chega lá, cadê meu sogro? Ele não estava mais lá, porque ele tinha mudado. Ele morava 1 ano, 6 meses, 8 meses naquela casa. Já mudava. Já tinha mudado por outra casa. Por quê? Não pagava aluguel. Então, nós fomos para Bragança nesse dia e a Cida falou assim, eu não me lembro que carro que é que eu estava, se era uma perua Kombi, não me lembro, certo. Mas eu sei que dentro do carro a Cida falou assim, vamos embora para casa. E quando a gente saiu para ir embora para casa, porque antes a gente perguntou, tinha um outro morador na casa, a gente perguntou onde o Beraldo mudou. Aí a pessoa falou, lá na Vila Bianchi, mas sabemos lá onde é essa Vila Bianchi. Na época não tinha GPS, não tinha... Não, o GPS era, você entra aqui, vira aqui, vai ali, sobe aqui, desce ali, quebra aqui, né? E era desse jeito a informação que a gente tinha. Então, ocorreu o seguinte, que a Cida falou, vamos lá para casa. E eu, né, falei, vamos. Aí nós andamos um pouquinho, liguei a perua, saímos um pouquinho, acho que eu estava de perua Kombi. Saímos um pouquinho, daqui a pouco nós paramos, a Cida mandou parar, e a Cida fez uma oração. Ela falou assim, Senhor, dá uma casa para o meu pai morar, até no final da vida dele. E fez essa oração simples. E nós fomos procurar essa Vila Bianchi. Deram a informação mais ou menos onde que era, né? Acredite, meus irmãos, acredite, pessoas que estão ouvindo aí, que Deus levou nós e parou nós na porta da casa dele. Glória a Deus. Chegamos naquele bairro e paramos numa casa, paramos em frente a uma casa, sem saber que casa que é, batemos palma. Aí nós já sabíamos que era a Vila Bianchi, né? E nós ia perguntar se conhecia esse tal Beraldo, que era o pai da Cida. E aí quem sai da casa? Quem sai da casa? A minha sogra. Olha só. Deus levou a gente, parou a gente na porta da casa dela. E 6 meses depois, meu cunhado veio aqui em casa, aqui em Jundiaí.
o irmão da Cida. Falou: Cida, a gente está vendo uma casa lá em Bragança, só que a gente precisa de um dinheiro para dar de entrada nas papeladas. Você tem esse dinheiro? Eu falo: tenho. E nós fomos na Fininvest. Peguemos dinheiro da Fininvest e o meu cunhado, no outro dia, levou o dinheiro para casa. R$700. 700 conto, né, naquela época. E levou o dinheiro e fez a entrada e compraram a casa lá em Bragança. Glória a Deus. Aí a outra vez que nós fomos lá, já estava na casa própria. Olha só. E aí foi o caso que aconteceu, a oração da Cida, dar uma casa para meu pai morar até o final da vida dele. E ele morou lá até ele morrer, a minha sogra morou lá até ela morrer. Depois que meu sogro e minha sogra faleceram, aí eles venderam a casa, venderam e dividiram o dinheiro para cada filho. Né? Então foi dessa forma, Deus ouviu essa oração, né? E Deus abençoou a nossa vida de uma maneira tão especial, que através de nós, todos os nossos familiares lá de Bragança, que é muita gente, nós chegamos a fazer reunião lá com mais de 100 pessoas. Meu Deus. Na casa do meu cunhado. Fazendo um culto. Fazendo culto. Inclusive, esses dias atrás, nós tivemos um encontro com um pastor antigo, que fazia tempo que a gente não se via mais também, né? E a esposa dele veio falar: eu me converti porque eu estava naquela reunião, naquele dia, na casa da sua mãe. Né? Na casa da sua mãe, não, na casa da sua cunhada, da sua sogra, né? Da mãe da Cida. Então ela se converteu naquele dia. E hoje ela é pastora lá em Bragança. Era o esposo dela. Pastor de uma igreja bem boa lá em Bragança, viu? Então a gente tem essas bênçãos para contar, e tudo porque Deus um dia alcançou a gente lá no lamaçal onde a gente estava. Ele estendeu as mãos e tirou nós de lá e colocou nós numa rocha firme. E dessa rocha, que é inabalável, nunca mais nós saímos. Só quando o Senhor quiser levar nós embora daqui, amém, como a Cida em cima dessa rocha foi tirado dessa terra. Amém? Amém, vô. E é isso, quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar que foi muito bom, né? Se a gente for conversar aqui, tem história para horas e horas, viu, Dinho? Eu sei. Horas e horas, né? Que a gente, um assunto puxa o outro, né? Se for contar a minha vida, né? Desde quando a gente veio lá de Minas, nossa, que o pai mudou de Minas, eu tinha 6 anos de idade, mudou lá para Bragança. E aí, com 13 anos de idade, meu pai mudou aqui para Jundiaí. E aí foi a dureza, né? Porque lá em Bragança a gente tinha, não era nossa terra, mas nós tínhamos o direito das terras lá em volta da nossa casa para nós plantar e colher, e não era meeiro da fazenda, não. Nós plantávamos e colhia para nós. Não é que veio uma história depois de inveja, essas coisas todas. Qualquer dia nós falamos sobre isso, tá bom, Dinho? Beleza. E aí nós mudamos aqui para Jundiaí, numa casinha no meio de um calipeiro ali, perto daqui mesmo, ali do lado de baixo ali, no meio de um calipeiro. E o pai veio com a intenção de trabalhar, porque tinha uma serraria ali, né? E acontece que veio sem nada. Sabe dizer aquele ditado que foi com a mão para diante e a mão para trás? Então, nada. Só com a roupa do corpo, os trenzinhos que tinha, a cama, a mesa e essas coisas. Vocês vieram como? De caminhão? Puseram nós em cima de um caminhão lá e largaram nós aqui. Meu Deus. Quer dizer, o pai foi despejado daquela fazenda, lá, daquela casa, por causa de inveja. A gente não dá para contar agora, mas outro dia, se tiver uma oportunidade, a gente conta, tá bom? Então fica alerta aí, meus irmãos. Qualquer dia eu conto essa história. Né? E chegando aqui, Dinho, sem comida, a gente, para falar que não tinha parente, tinha um irmão do meu pai que morava aqui no Jardim Mirim. Mas pensa que ele estendeu a mão para nós? Não. O que ocorreu? Eu, a mãe e o meu irmão, o mais velho, o Zé, pedimos esmola nessa cidade. Pedimos esmola nessa cidade. Chegaram a passar fome mesmo. Não tinha o que comer. E Deus abençoou. Eu não sei se a gente passou fome, viu, Dinho? Eu não me lembro de ter passado fome, porque sempre a gente arrumava alguma coisinha, né, para comida. E
pedir esmola. Aí, através disso aí, que a gente estava lá na Rua São Bento, esperando o pessoal sair da companhia FEPASA, que naquela época era a Companhia Paulista, na época, né? Esperando as pessoas sair, e a gente pedia um dinheirinho para as pessoas. Até que encontrou uma pessoa chamada Nicolas. Ela falou para minha mãe, por que não põe os seus filhos para trabalhar? Aí a mãe falou, nós chegamos aqui há pouco tempo, não conhecemos nada. Sabe? E esse homem assinou um papelzinho e falou, vai lá conversar com o Luiz da Torre, o dono da empresa da Torre. Olha. E nós fomos, a mãe foi. E através disso que arrumou, eu não tinha idade, eu tinha 13 anos, mas meu irmão tinha 14 anos e meio. Então meu irmão, através disso, arrumou serviço lá e começou a trabalhar lá na empresa Indústria Andrade da Torre. E depois você depois de passou um ano, você já foi lá? Um ano e meio. Passou um ano e meio, eu voltei lá, fui lá pedir serviço, arrumei serviço. Uma coisa interessante, quando eu cheguei lá, Dinho, o gerente lá falou, olha, para minha mãe, eu vou pegar seu menino aqui porque tem uma ordem do Luiz da Torre. Né? O Luiz da Torre assinou o papel. Olha. De novo, né? Tem uma ordem do Luiz da Torre aqui pra gente dar serviço para ele. Mas eu era tão pequenininho, acho que eu pesava uns 45 quilos. Magrelo de tudo. Né? Com 14, 15 anos. Uns 45 quilos. E o gerente falou, olha, eu vou arrumar serviço para ele, mas eu não sei se ele vai aguentar, não. Acredite, 35 anos trabalhando naquela empresa. Olha só. Saí aposentado e tô aqui hoje falando com vocês. Olha que bonitão isso. aqui, olha. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Mais alguma coisa? É isso aí? Deixa para outro dia, né? Então tá bom, então. Outro dia você me provoca, você me cutuca que eu conto cada história. A gente faz uma parte 2, então, da entrevista. Tá bom. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Obrigado por assistir a nós aqui. Curta, comente, compartilhe. Que você seja abençoado aí por Deus cada vez mais. E essa é a história do meu vô, que é uma benção. Eu amo muito você, vô, de verdade. Eu agradeço. Deus abençoe, viu, que esse amor que a gente tem um pelos outros, a nossa família, né, é muito unida. Nós não temos um da nossa família que tenha uma desavença contra o outro. Ninguém. Todos são unidos, são tudo... A gente pode até brigar. Amigável. Mas depois já tá brincando, já tá um do lado do outro, né, vô? A gente não guarda rancor, né? Não guarda. Aliás, que eu nunca briguei com ninguém nem dos meus meninos, nem dos meus netos, dos meus filhos. Né? A gente brigava, quer dizer... Para o bem, não é, Dinho? Para o bem. Se eu ver você fazer alguma coisa errada, eu vou brigar com você. Quer dizer, não é uma briga de soco, uma briga de pontapé, de rasteira, de MC que fala, né? UFC. UFC. Mas é uma briga, de certa forma, construtiva. Já viu uma briga construtiva? Se está fazendo errado, eu vou corrigir. E se você não aceita, vai rebater. É essa briga que a gente enfrenta de vez em quando. Pessoal muito Nutella, vô. Qualquer coisa... Deus abençoe vocês. Já solta já o arado. Mas é isso aí. Deus abençoe vocês. Até mais.